Fala galera concurseira, Jesus Souza com vocês mais uma vez. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu joinha para receber sempre informações como esse aqui de concurso público. Estamos estudando para o concurso público da Polícia Militar do Pará. Estamos estudando a parte constitucional, direito constitucional, noções básicas. Estamos falando sobre o artigo 5º e os seus incisos, que vai ser objeto de prova da Polícia Militar do Pará. Vamos continuar falando sobre o artigo 34 em diante. Falamos no último podcast. Se você ouve a gente pelo podcast, eu peço que você acompanhe, que você favorite o podcast. Se você acompanha a gente pelo YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o joinha para receber essas informações importantíssimas, conteúdo importantíssimo para quem está estudando na Polícia Militar do Pará. Pode ser muito importante você ouvir esse podcast, ouvir esses áudios, ter esse conteúdo para você realizar a prova. E claro, no final a gente vai sempre fazer aquele apanhadão geral. Inclusive nós temos até já vídeos aqui nesse canal onde nós fazemos provas aí de várias bancas, inclusive da banca que vai ser a banca IADES, que é a banca que vai direcionar, que vai aplicar a prova da Polícia Militar do Pará. Nós temos aí conteúdo que fala inclusive dessa banca IADES. Em breve estaremos detalhando um pouco mais sobre isso. Mas vamos continuar o nosso conteúdo. Se você acompanha a gente pelo YouTube, tem também podcast. Vou deixar na descrição desse vídeo para você acompanhar nosso podcast, você ouvir através das plataformas do Spotify, o Anchor ou demais plataformas. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 34, vai dizer o seguinte: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. A linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. A linha B, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Aqui o texto está dizendo que são assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas. Ou seja, não é preciso pagar taxa para você ter acesso a esses serviços. Primeiro, o direito de petição. Quando você tem o direito de peticionar alguma coisa junto ao órgão, junto a um poder público, você tem esse direito de peticionar a poderes públicos, em defesa dos direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Você acha que você está sofrendo algum tipo de abuso? Então você pode chegar junto ao órgão, junto ao poder público e exigir do poder público que ele venha trazer para você que ele venha dar o direito a você de peticionar sobre esse abuso. E isso você não vai pagar taxa nenhuma para fazer essa petição. E a linha B é a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos, esclarecimento de situações de interesse pessoal. Você tem uma situação de interesse pessoal que você tem que resolver em algum órgão, algum lugar, alguma situação. Então você tem um direito de receber das repartições públicas certidões para você poder esclarecer situações de interesse pessoal. Um clássico que eu acho, só para você memorizar, eu gosto de falar coisas do dia a dia para você memorizar, para você entender, para você não ficar só na teoria, mas você entender a prática. Algo que eu gosto de falar muito, por exemplo, a questão da certidão. Quando você passa no concurso público da PM, você tem que tirar a certidão de antecedentes criminais. Eu não lembro se da Polícia Federal tem que tirar, mas geralmente sim. Polícia Federal, Polícia Civil, você tem que ter ali uma certidão, tem que ter algo que ateste que você não tem nenhum tipo de passagem pela polícia, que você não tenha um antecedente criminal limpo. Então é obrigatório você ter esse antecedente criminal e apresentar ali para você realizar todas as ações que visem você entrar na corporação da Polícia Militar, por exemplo. Então, nesse caso, não só na Polícia Militar, mas demais concursos também que exigem que você apresente esse documento, ou até mesmo empregos que exigem que você apresente antecedentes criminais. Então, nesses casos, você pode solicitar, sim, gratuitamente. É o que você pode obter das repartições públicas gratuitamente, uma certidão que conste que você não tem antecedente criminal. Então isso é gratuito, você não quer cobrado taxa para que esses órgãos públicos e repartições públicas elas venham a entregar para você uma certidão, só para você visualizar, você entender o que significa na prática. E claro, se você busca um direito de petição, você quer se defender de uma ilegalidade, um abuso de poder também, isso é gratuito para você. Você realmente, nós temos o direito de pedir gratuitamente que venha esses órgãos de repartições públicas, esses poderes públicos, eles venham nos dar nos passar esse direito, né? A gente tem o direito de peticionar junto a esses órgãos, independentemente de pagamento de taxas. Agora vamos falar sobre um outro inciso 35.
Inciso 35, artigo 5º da Constituição Federal, que traz algo muito importante. Eu creio que de grande importância para qualquer concurso público, e não só concurso público, mas também para nós como cidadãos. O inciso 35 do artigo 5º vai dizer o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Isso aqui significa o acesso ao Poder Judiciário, ou também conhecido na doutrina, jurisprudência, dentro de quem estuda a lei, da inafastabilidade da jurisdição. O que significa isso? Significa dizer que você, de maneira alguma, pode ser impedido de procurar seus direitos na justiça. Vamos trocar em miúdos dessa maneira. Então a lei não vai excluir a apreciação do Poder Judiciário quanto a lesão ou ameaça a direito. Ou seja, quando você se sente lesionado, quando algo acontece que você é lesionado no seu direito, você pode pedir. Não só quando você é lesionado, mas quando você há uma ameaça à lesão, quando de algum modo o seu direito ele acaba sendo lesionado, você tem lesão a um direito ou uma ameaça ao direito, então você tem sim a possibilidade de peticionar, de você entrar na justiça e buscar os planos de direitos de poder ter acesso ao judiciário, ou seja, inafastabilidade. Não há que se dizer, você não pode dar entrada, não. Claro que existe uma exceção básica, mas eu creio que dificilmente cai na tua prova, por se tratar de uma prova que é muito fechada dentro da Constituição, é a questão de você, por exemplo, antes de você procurar a justiça, você procurar órgãos públicos em certas situações. Por exemplo, nós temos uma situação clássica, o habeas data. Nós vamos falar sobre habeas data futuramente, no próximo vídeo, talvez, nos próximos vídeos. O habeas data é um direito, né? É um remédio constitucional que você busca quando você, por exemplo, você quer informação de dados sobre algo que interessa a você, então você procura essa informação e de alguma maneira é negada essa informação sem justificativa nenhuma. O órgão público, o poder público nega essa informação. Você pode ir ao judiciário, buscar essa informação, dizer, olha, eu quero entrar com ação contra o poder público porque determinada ação, determinados dados eu pedi e não me cederam. Em regra, não. Você deve, primeiramente, buscar uma fonte alternativa administrativa. Por exemplo, nesse caso, você pode buscar um habeas data, você pode primeiro buscar um recurso administrativo, você pode recorrer a um órgão superior daquela instância, daquele poder administrativo e pedir esclarecimentos e informações para que os seus dados venham ser disponibilizados, porque você está solicitando dados seu importante que você deseja naquela situação. Então, depois disso, você pode procurar também o habeas data. Claro, o habeas data já é judicial, né? Então, se você não conseguir primeiro um recurso administrativo, ou seja, você buscou nas instâncias superiores daquele poder público, você não encontrou solução para aquela situação, você recorreu, procurou, buscou, e aí eles não quiseram de maneira alguma ceder contra as informações, tá? Nesse exemplo específico, então você pode procurar o judiciário e informar, olha, eu já procurei todos os meios, eu tenho aqui petições, já fiz petições aos órgãos para ter essa informação, não tive. E aí sim você vai entrar com ação judicial, ou dependendo da situação, com mandado de segurança, ou com um habeas data, enfim, de acordo com a situação você vai ter um remédio constitucional que você vai entrar na justiça, mas isso, claro, em última instância. Então, assim, em regra, não pode ser afastado a lesão ou a ameaça à lesão, mas em alguns casos é solicitado que você primeiro procure o órgão competente, procure o poder público, e ali sim, depois que não tiver mais nenhum jeito, você pode recorrer ao judiciário. Então, em regra, não pode ser afastado. Se você se sente lesionado por alguma coisa ou existe uma ameaça ao seu direito, não é só a lesão, mas a ameaça à lesão ao seu direito, você pode recorrer junto ao judiciário, e a lei diz, a Constituição diz que não pode haver uma inafastabilidade, ou seja, o judiciário não pode se recusar a atender a sua petição. Vamos lá, o artigo 5º, inciso 36, diz assim: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Aqui, entender a situação dessas três situações aqui informadas no artigo 36. Cai muito em prova isso aqui. É o seguinte, isso aqui é uma garantia judicial de segurança jurídica. O que significa isso? Significa que você adquire um direito, que
determinadas pessoas, grupos ou a sociedade possui direitos que, para evitar que alguém, de alguma maneira, venha causar uma insegurança ou instabilidade jurídica, ou seja, possa tirar, trocando em miúdos, esse direito das pessoas de qualquer jeito. Então existe aqui na Constituição um modo de, vamos dizer assim, amarrar essa situação. Imagine só, você passa no concurso público, você é chamado, passa por todas as etapas do concurso, você participa de tudo e você entra na corporação da Polícia Militar. E aí quando chega lá, do nada alguém vai lá e diz pra você, não gostei de você, tá demitido. Já pensou nisso? Não pode. Por quê? Porque existe uma Constituição, existe uma lei, existem regras, leis, tanto constitucionais como também infraconstitucionais, são leis abaixo da Constituição, que garantem o direito de quem é concursado passar por um determinado processo legal para que ele possa, no caso de demissão, no caso de exoneração, enfim, para que ele venha ser excluído do serviço público, é necessário cumprir alguns requisitos. Existem algumas regras específicas quanto a isso. Então, no momento em que alguém vem de alguma maneira e diz não gostei de você, você está fora. Então, isso não pode acontecer. Mas o que garante que isso não aconteça? Justamente a segurança jurídica. Claro, isso aqui é um exemplo mínimo entre várias situações de vários... A gente poderia falar aqui horas e horas sobre a segurança jurídica em vários aspectos. Sociedade, na propriedade, na questão da pessoa mesmo natural, do dia a dia, enfim. Mas é importante entender que se você tem um direito adquirido, que nós vamos começar a falar agora sobre isso. O direito adquirido é aquele que já é incorporado ao patrimônio titular. Você adquiriu o direito de estar na corporação da Polícia Militar. Por quê? Porque você passou por todos os requisitos, por todos os critérios, foi aprovado, fez todos os exames e entrou, foi lá, foi publicado o edital, foi publicado ali, você foi chamado, você está na Polícia Militar, você já está incorporado, você já entrou para a Polícia Militar, então você já tem um direito adquirido. E claro, ele vai ter o processo, os 3 anos, ali nós vamos falar mais adiante, os 3 anos de probatório e etc. Passou o probatório, pronto, você é estável. Então, de acordo com a lei, você vai estar estável, você é um servidor estável. Você não pode ser demitido de qualquer maneira. Tem que haver um processo, seja ele penal, seja ele administrativo, seja ele qual for. Mas tem que ter um processo. Não é só chegar lá, você está fora, você está demitido. Não é assim que funciona. Existe um amparo jurídico. Por quê? Porque isso, no seu caso, é um direito adquirido. Você passou por todas as etapas, existe uma lei que garante que você está estabilizado, então existe um direito adquirido. Você adquiriu o direito de estar na Polícia Militar. Então já é um direito adquirido. Então a lei ela não pode prejudicar, ela não pode de maneira alguma prejudicar um direito que você já adquiriu. Aí amanhã sai uma lei dizendo, de agora em diante, o militar não é mais estável. Como assim? A lei não pode prejudicar, você já adquiriu seu direito. Se não tiver mais estabilidade, que seja os que entrarem depois, mas você tem que ter seu direito, obviamente, tem que ser mantido. Então, em regra, a lei não pode prejudicar de maneira alguma o direito adquirido, que é esse caso, quando você já tem um direito adquirido, incorporado ao seu patrimônio. Outro exemplo clássico, quando a pessoa se aposenta, você adquiriu o direito de aposentadoria. Você teve o tanto de tempo lá que é necessário para se aposentar, tempo de serviço, idade, etc. Você juntou os requisitos, deu a entrada no INSS e foi aposentado ou aposentada. Pronto, você já cumpriu seus requisitos, já recebeu seus direitos. Então, em regra, não tem como a lei prejudicar o direito adquirido, porque já está incorporado ao seu patrimônio, já é algo que faz parte daquilo que já é seu, você já adquiriu, é seu. Então não pode de maneira alguma a lei vir até você e tirar o seu direito. Então o princípio de segurança jurídica diz isso, o direito adquirido não será prejudicado. Também há um ato jurídico perfeito, que é aquele que se formou e gerou efeitos sobre determinado regime jurídico. Ou seja, é um ato, é aquele que já gerou os efeitos. Igual eu falei aqui, vamos citar um exemplo aqui básico, só para você entender. Igual eu falei aqui da Polícia Militar. Você já fez todo o processo. E, por exemplo, o probatório, são 3 anos que você fica ali, é avaliado ali periodicamente e passa ali por uma série de avaliações e até você conseguir a estabilidade. Está estabilizado, então o ato jurídico já é perfeito. Ou seja, já cumpriu tudo aquilo que deveria cumprir. Então, se já cumpriu, não há de que dizer, não há de se falar em você perder a sua vaga. Não, você já cumpriu, o ato jurídico já foi perfeito, já foi cumprido. Então, você não pode, de maneira alguma, não pode vir prejudicar o ato jurídico já perfeito, já concluído, já finalizado, já exaurido, vamos falar assim, como fala o pessoal, falar bonito por aí, né? Que já se encerrou. Não, já foi.
E o último, coisa julgada, é uma característica da imutabilidade que reveste a sentença contra a qual não caiba mais recurso. Isso aqui é fácil de entender. Se existe uma sentença transitada em julgado, que a gente chama muito, você vai ouvir isso muito durante todo o direito constitucional, durante qualquer curso que você fizer de direito, ou qualquer concurso que você falar sobre direito, você vai ouvir falar muito sobre isso, sobre a questão do transitado em julgado. É a coisa de julgado. Você entrou com ação na justiça, e aí você conseguiu vencer aquela ação, foi para uma outra instância, chegou numa última instância que não cabe mais recurso, ou seja, já foi julgado tudo, olha, aqui finalizou, acabou o recurso, aqui não tem mais para onde correr, aqui já foi deferido e já era, não tem como recorrer, pronto. Então significa que já é uma coisa julgada, então não tem mais que se falar depois, uma lei agora vai tirar esse direito seu. Não, você já adquiriu esse direito numa coisa julgada. Então não pode vir uma lei depois e tirar de você esse direito. Então é importante entender esses 3 aspectos. Eu creio que talvez a prova não vai trazer tão aprofundado assim, mas é bom entender o que é o direito adquirido. É, como o nome já diz, né? É algo que você já adquiriu, que está incorporado ao seu patrimônio, é algo que você já adquiriu seguindo tudo aquilo que a lei ela exige, né? Como você tem o exemplo aqui de você passar um concurso público e você já fez estágio probatório, etc. Então, você tem um direito adquirido de acordo com que você seguiu ali tudo que a lei ela exige. O ato jurídico perfeito é aquele ato jurídico, ou seja, aquele ato legal que cumpriu tudo aquilo que tinha que cumprir, cumpriu todas ali as suas funções, vamos dizer assim, no jurídico, dentro da lei, para que você tenha o seu direito, para que o seu direito seja um direito que é válido, vamos dizer assim, diante da sociedade, diante daquela situação que você está. Como eu citei o exemplo aqui para você, né? Quando você cumpriu todos os requisitos, então ali aquela lei cumpriu aquilo que tinha que cumprir. A lei, ela já gerou os efeitos que tinha que gerar, assim que se fala. Ela gerou todos os seus efeitos. Gerando seus efeitos, então, ela já é um ato jurídico perfeito, porque gerou tudo aquilo que tinha que gerar o efeito, então já é algo que já está perfeito. Então, não há que se falar em uma lei que modifique em algo que já cumpriu todos os seus requisitos e já se tornou um ato jurídico perfeito. E por último, a coisa julgada. O julgamento não cabe mais recurso, então aquele julgamento ele é o que vai valer. Então não há que ninguém vir questionar, discutir ou querer, querer buscar uma outra coisa diferente, dizer que aquela lei vai mudar aquela coisa julgada. Não. Se for julgado, não tem mais recurso, aquela lei está valendo. Então você tem direito de permanecer com o seu direito intocável, porque nesse caso a coisa já está julgada. Então entender esses 3 aspectos da Constituição Federal, muito importante, pode cair também em prova, mas eu creio que se cair na prova, ele vai cair trazendo uma questão assim um pouco mais elaborada, falando sobre uma situação, dizendo assim, fulano de tal conseguiu na justiça uma sentença tal, que já cumpriu ali, já chegou na última instância, já é uma coisa julgada. Aí, de acordo com isso, responda. Uma lei posterior pode mudar. Um exemplo, uma lei posterior pode reverter o julgamento? Não pode. Então, assim, eu acho que se a banca trouxer, pode ser que ela traga nesse sentido, uma história um pouco elaborada, ou colocar uma questão, pedir para você marcar verdadeiro ou falso, colocar essa situação aqui dizendo que a lei pode sim prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Na verdade, não pode. Então, assim, é lei tomar cuidado que a banca pode pedir algumas situações quanto a isso. Vamos para o próximo, agora o inciso 37, diz assim: não haverá juízo ou tribunal de exceção. Tribunal de exceção seriam, sim, julgamentos, né? Julgamentos, vamos dizer assim, como é que a gente pode explicar para você entender? Julgamentos em que não existe uma lei anterior determinando uma certa situação, né? Vamos dizer assim, a gente tem toda uma gama de leis que elas vão dizer, né, aquilo que é crime, aquilo que não é crime, o que é aquilo que pode, aquilo que não pode fazer, aquilo que é contra a lei, aquilo que juridicamente é ilegal. Então, assim, se por um acaso chega uma situação de exceção, vamos dizer, a partir de agora, vamos dar um exemplo aqui tosco, só para você entender como é que significa essa questão do juízo tribunal de exceção. Vamos dizer o seguinte, não existe lei nenhuma que proíba você, por exemplo, de tomar um café e depois beber água, né? Claro que isso é prejudicial. Isso é altamente prejudicial. Você beber café, beber água,
ainda mais quando o café está quente, é prejudicial aos dentes. Não faça isso, hein? Mas tem gente que tem esse hábito. Por exemplo, se existe uma lei, vê uma lei, de repente não tem lei nenhuma que fala sobre isso. E aí a pessoa vai lá e ela bebe água, e depois ela bebe um café, e depois ela bebe água. Aí vem alguém e diz, olha, a partir de agora, nós vamos julgar esse ato aqui, ó, fulano tá bebeu água e bebeu café em seguida. Aliás, bebeu café e bebeu água em seguida. E aí o cara quer discutir aquela lei, quer dizer que a partir de agora é crime, não é mais admissível isso, vai ser um crime. Não pode, porque não existia uma lei anterior determinando que era um crime fazer aquilo. Então, se você cria um tribunal de exceção, um tribunal que vai julgar algo que já aconteceu, que não está no ordenamento jurídico, isso certamente vai causar uma insegurança jurídica. Então, a lei, ela veda, a Constituição Federal, aqui no inciso 37, a Constituição Federal, ela veda o juiz ou o tribunal de exceção, que é quando você tem uma situação que você vai criar uma exceção, não existe um ordenamento jurídico falando sobre aquilo. Então, assim, é aquela história, né, como a própria lei vai falar também sobre a questão do juiz natural, porque tem que haver já uma lei previamente escrita, já tem que haver um ordenamento jurídico previamente. Você não pode criar uma lei do nada para incriminar alguém, certo? Então isso aqui é o tribunal de exceção, quando você cria uma lei ou algo excepcional para julgar algo que não está no ordenamento jurídico. Então isso não é admissível de acordo com a Constituição Federal de 88. Artigo 5º, inciso 38 vai dizer assim: é reconhecida a instituição do júri com organização que lhe der assegurados, a lei assegurados. Olha só, que está falando sobre o tribunal do júri, que vai trazer o seguinte, olha só, entenda só o que é, quais são aquilo que é assegurado para o tribunal do júri. É reconhecida a instituição do júri. Eu vou explicar para que serve o júri na sequência. Diz assim, ó, a plenitude de defesa, né? Ou seja, a pessoa está sendo julgada, porque o júri é um tribunal constituído de pessoas ali que vou já adiantar para você, que vão julgar crimes hediondos, ou que vão ali, nesse caso, eles vão ter competência, como vai dizer o inciso 12, né, para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então são crimes contra a vida que eles vão, ali, pessoas da sociedade são retiradas aleatoriamente para poder julgar uma situação, um crime ali onde houve um assassinato ou um crime contra a vida, um crime doloso. Então, nesse caso, é criado um tribunal do júri para julgar a situação e dizer se aquele réu ali é culpado ou é inocente, de acordo, claro, com as provas. E é por isso que a primeira situação vai dizer o seguinte: é assegurado a plenitude de defesa, ou seja, a defesa ela é plena, ou seja, você não pode simplesmente jogar lá uma pessoa que cometeu um crime, né, por mais que ele tenha assassinado alguém, um crime doloso contra a vida, colocar ela e não dar chance de defesa. Não, a pessoa tem pleno direito de se defender no tribunal do júri e ter todos os aparatos legais para que ele venha se defender diante do tribunal do júri. Então é assegurado a plenitude, ou seja, todos os meios possíveis de defesa. B, o sigilo das votações. Claro, sigilo das votações por quê? Porque o júri vai votar se ele condena aquele criminoso, aquela pessoa, aquele réu, na verdade, se condena aquele réu ou se absolve ele. E isso tem que ser feito de maneira secreta, ou seja, sigiloso o voto daquele júri. O júri não pode se comunicar, não pode comentar, não pode um falar para o outro, não pode dizer assim, ó, fulano, o que você acha? Eu vou dizer que ele é culpado, o que você acha? Eu acho que ele é inocente. Isso não pode acontecer. O voto ele é sigiloso. Então não pode, de alguma maneira, alguém falar, vou votar isso, eu vou votar aquilo. É sigiloso. A soberania dos vereditos. Depois que é dado o veredito, pronto. É soberano, ou seja, o juiz não pode de maneira alguma ir lá e mudar o veredito, não. O veredito ele é soberano, isso é assegurado também. A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, foi o que eu falei agora há pouco. Essa é a competência do tribunal do júri, a instituição do júri, que é para os casos de crimes dolosos contra a vida, né? Nós temos aqui uma noção basicamente que é do júri popular, né, que a gente conhece muito, já ouviu muito falar, principalmente em crimes aí de grande repercussão nacional, que a gente vê muito na televisão, que aparece no tribunal do júri, que vai julgar a situação, se aquela pessoa ela vai ser condenada ou se ela vai ser inocentada daquele crime. Então, importante, eu peço que eu sugiro que você leia. Nós estamos aqui no artigo 5º, inciso 38, né? 18. Inciso 38, artigo 5º, basta você pesquisar na Constituição Federal e você vai ter lá esse inciso, você leia lá, eu peço que você leia. Leia para você ter uma noção, porque pode cair na tua prova algo a respeito, e aqui não tem jeito, você tem que memorizar alguma coisa, se cair,
na tua prova. E para que o vídeo não fique muito longo, o podcast não fique muito longo, eu quero concluir, parar por aqui. Já aí chega nos 25 minutos de vídeo, de podcast, de vídeo, se você está ouvindo, assistindo a gente no YouTube. Já peço que você inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu joinha, senão você vai perder o conteúdo. Inscreva-se no canal, ative o sininho do joinha, que na hora que a gente postar alguma coisa, já aparece para você na sua timeline, tá bom? Já aparece aí no seu YouTube notificando nossos vídeos ou podcasts novos, tá bom? Não esqueça, deixa na descrição para você também visitar, se você tem interesse, tá aí, ó. Visita lá o nosso podcast. Tem podcast no Anchor, tem podcast no Spotify. Visita lá para você poder ter acesso, ouvir esses aqui a qualquer horário que você quiser. Pode até baixar, inclusive, esses áudios para você ir ouvindo, escutando, estudando junto comigo, tá bom? Então não perca essa oportunidade. Estamos aqui para ajudar você, concurseiro, concurseira. Então ajuda a gente também, ajuda a gente aí dando um gostei, um like, compartilha com seus amigos, amigas que sempre que estão fazendo também concurso público da Polícia Militar, os demais concursos, porque é muito importante a gente ter uma noção desse conteúdo, porque ele vai sim cair na prova, talvez não muita coisa, mas uma coisa ou outra cai, como caiu no concurso anterior, algumas coisas relativas ao artigo 5º, e é muito importante, é muito conteúdo, bastante conteúdo, mas também depois eu vou trazer um apanhado geral para que você venha estar mais preparado para a prova da Polícia Militar do Pará. Muito obrigado, um abraço para você, Jesus Massou, se despede por aqui, até a próxima oportunidade, foco, força e fé, você consegue sim passar nesse concurso público, basta você se dedicar, continue lendo conteúdo, material do edital na descrição para você acompanhar qual conteúdo básico da Polícia Militar. Breve começa as inscrições e ano que vem tem a prova, tão grande esperada prova da Polícia Militar do Pará. Um abraço, muito obrigado, até mais, fui, valeu!